Olá, como vai você? Tudo bem? Neste vídeo de hoje, falaremos de alguns parônimos. O que significa parônimo? Paros, do grego, significa parecido. Paro, parecido. Homo, igual. Hétero, diferente. Então, paro, parecido. Não é assim? Existem palavras que são muito parecidas. Fato que nos leva a confundir o seu emprego. Por exemplo, inflação é muito parecida com infração, não é mesmo? Então, cuidado para não empregar uma pela outra. Isso se chama impropriedade vocabular. Inflação é a subida de preços, né? E infração é o delito, o infrator. Um dos campeoníssimos de erro, mandato e mandado. Mandado com D é ordem judicial, mandado de busca. E mandato com T de tatu é período de poder, o mandato do presidente. Ok? Emergir e imergir são parônimos, são muito parecidos. Emergir é ir à tona, é surgir. Imergir é afundar. Então, o submarino, ele imerge ao deixar o porto, mas emerge ao se aproximar do porto. Qual a diferença entre eminente e iminente? O eminente é o solene, o poderoso, é o eminente juiz, o eminente governador. E iminente é algo prestes a ocorrer. Por exemplo, o inverno é iminente no Brasil. Está prestes a vir. Flagrante e fragrante. Flagrante, fragrante. São parônimos, são muito parecidos. Flagrante é aquele que é pego de supetão. E fragrante vem de fragrância. É o cheiroso, viu? É cheiro, fragrância. Ok. Qual a diferença entre arrear e arriar? São parônimos. Arrear é por arreios. E arriar é baixar, arriar a mala, colocá-la no chão. Qual a diferença entre emigrante e imigrante? O emigrante é aquele que deixa o seu país. E o imigrante é aquele que entra no seu país. Quais são os principais imigrantes do Brasil? Por exemplo, um dos principais, os italianos, né? Os espanhóis, etc. Os portugueses, é isso aí. E quais são os principais emigrantes do Brasil? Aqueles que deixam o Brasil, né? Dependendo da região, né? Quem vai morar nos Estados Unidos, por exemplo, é um emigrante. E um americano que vem morar no Brasil é um imigrante. Qual a diferença entre dispensa e dispensa? Dispensa é um quarto de uma casa, um cômodo, em que você guarda as despesas, os alimentos. E dispensa é o ato de dispensar alguém. Qual é a diferença entre discriminar e discriminar? Discriminar significa tirar o crime, né? E discriminar é relatar.
ou agir com discriminação. Qual é a diferença entre sortir e surtir? Sortir vem de sortimento, é abastecer. E surtir é acarretar, surtir efeito. Muito bem. Esses são os principais parônimos que me vêm à lembrança, mas poderia falar de outros, não é? Então, tome cuidado, principalmente com esses, são os principais. Não empregue uma palavra por uma outra, mas você corre esse perigo sim, porque elas são muito parecidas, são parônimos. No nosso próximo encontro, falaremos dos homônimos, que são palavras iguais, mas de sentidos diferentes, como sessão com 2 S e sessão com C cedilha. Então até lá, muito obrigado, tchau.